Veja no ICL Notícias, segunda edição. Grampo revelado. Moraes retira sigilo de conversa entre Bolsonaro, Ramagem e General Heleno no caso da rachadinha de Flávio. Agora é oficial. Trump é o candidato do Partido Republicano. The Republican nominee for president. Ele fala em milagre e fecha candidato a vice. You're happy to have the president's support. Oportunismo irresponsável. ¡Viva la libertad, carajo! Sem provas, Javier Milei liga atentado contra Trump à esquerda internacional. E Itamaraty pede retorno de embaixador brasileiro da Argentina. Vitimismo. Polícia Federal quer saber se a BIM de Bolsonaro investigou facada no ex-presidente para criar novos fatos políticos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite a você. Hoje é dia 15 de julho de 2024 e o ICL Notícias, segunda edição, começa agora quentíssimo, porque tem mais bomba no caso da BIM paralela. O ministro Alexandre de Moraes acaba de retirar o sigilo daquele áudio, que ele gravou junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha também o general Heleno, aquela reunião que aconteceu dentro do Planalto. Então, a gente vai trazer alguns detalhes e mais trechos. A nossa equipe já está trabalhando, Chico, porque as notícias vão chegando, Olha, Boa noite para você. Boa noite, Roberta, minha querida Hobbs. Boa noite, audiência privilegiada, porque tem notícia sempre correta aqui no ICL. É uma felicidade estar com vocês e com muita coragem, que hoje é segunda-feira. Coragem, porque as coisas vão acontecendo, os fatos vão se atropelando. A gente estava voltado hoje para as consequências do atentado contra o Donald Trump, e já vem outra bomba do lado de cá, como você disse, Pois é. Aquela 1h30 de gravação, ao que tudo indica, traíra de Alexandre Ramagem, que foi a uma reunião com o presidente Jair, o ex-presidente, com a Duas advogadas do 01, do Flávio. Isso, General Heleno. O general Heleno. Então, Ramagem, que os seguidores do Bolsonaro chamam de traíra, ele gravou 1h08. E essa gravação podia sair um pedaço aqui, outro acolá. Então, eu estou vendo até aqui agora, o site do Supremo já libera, do STF, libera na íntegra esta gravação de 1h08. Eu andei vendo aqui algumas coisas, não deu tempo ainda, foi agora há pouco. Chegando. A gravação que mostra como, para proteger o filho, o Jair usou órgãos de Estado, a estrutura de Estado. O Jair mandou, a gente tem que apurar isso mesmo, mandou a ABIN, Agência de Bisbilhotagem e Informação, Boa, Chico. mandou a ABIN investigar quem é na Receita que tinha acessado, que estava pesquisando o RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira, que é um documento que constata o crime de peculato de Flávio, inclusive denunciado já pelo Queiroz, que dizia que ele que recolhia dinheiro. Lembra do Queiroz? Aquele que foi aparecer lá, na casa bocosado, Sei. lá em Atibaia, Homiziado, que é como se diz quem foge da justiça. Pois é, então o Jair pega com o Heleno e todo mundo e fala, nós temos que manter sigilo absoluto disso aqui, porque se vazar isso que está acontecendo aqui, imagina se alguém gravasse isso aqui, mal sabia que estava sendo gravado pelo seu pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então, ele estava preocupado com a investigação que se fazia sobre o crime do filho, do Flávio. E aí determinando que alguém interviesse na Receita
né, e chamasse o cara do Serpro, Dataprev, o Canuto, para tentar cercar isso, descobrir quem foram os auditores que andavam mexendo nisso, para certamente afastá-los dessa constatação criminosa e punir-se. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso com a nossa querida Heloísa Vilela, que também está debruçada sobre o assunto em Brasília. Mas eu queria começar falando um pouco dessa questão do Trump, sabe? Porque essa questão do Trump, claro, agita o mundo inteiro, agita a sucessão do país mais poderoso do planeta, né? Esse tiro na orelha aqui pegou o mundo inteiro, né? Nem foi um tiro no pé, foi na orelha mesmo. E aí a gente vê uma turma que andava um pouco desaparecida volta à cena. Vocês vão reconhecer esses brasileiros que estão preocupados com essa questão. São aqueles caras ali. Cadê o vídeo? Olha lá, vocês devem se lembrar de cenas que a gente tem. Põe aí desses brasileiros torcedores de seleção aí. É essa turma. Uhum. Essa turma que comemorava, né, pediu intervenção na porta de quartel, que comemorava a prisão, prenderam o Alexandre de Moraes, em pavor do Xandão, né? É essa turma que batia continência para pneu, né? Aí, ó, essa turma está voltando a se mobilizar. Essa turma, né, que também marchava de botinha vermelha, lá, pátria, pátria. Esse pessoal começa ridiculamente a voltar à cena, olha aí, orando no Muro das Lamentações, muro do Exército, né, onde estavam acampados, olha lá, fazendo... É uma coisa completamente ridícula, né? Agora, você acha que depois de tudo, depois de perder a eleição, depois de perder o golpe, depois de fazer essa palhaçada toda com respeito aos palhaços, mas depois de fazer essas coisas grotescas que esse pessoal saiu de cena, saiu nada. Olha só, Robson, domingo, ontem, né? Ontem eles se reuniram, porque foi sábado que houve o atentado contra o Trump, né? E no domingo, uma manifestação na Paulista reuniu pouca gente. Eles botaram isso aqui com a câmera fechada. Tem som? Tem som? Aí, olha aqui. Sabe o que eles estão gritando? Lula, assassino! Lula, assassino! Eles se reúnem, né, para dizer que quem está por trás do atentado ao Donald Trump é o presidente Lula, né? Mas não pode nem falar que é um cara de esquerda, porque era um rapaz de 20 anos que foi abatido a tiros pelo Serviço de Segurança do candidato Donald Trump, do pré-candidato, e é um cara filiado a Partido Republicano. Quer dizer, é um negócio completamente louco. Mas a chamada dissonância cognitiva, a falta de capacidade de entender minimamente a realidade faz com que esse mesmo grupo que faz continência para pneu, que marcha de botinha vermelha, que comemora a prisão de Alexandre de Moraes, e que fale com discos voadores, esse mesmo pessoal se reúne porque o atentado a Donald Trump é obra de Lula, e gritam Lula assassino. Quer dizer, é de uma estupidez, é de uma ignorância no sentido estrito da palavra, ignoram a realidade. Vivem nesse mundo paralelo. Aí, vivem assim. É uma coisa ridícula, né, que esse grupelho continue misturando as coisas, né? E a gente não sabe realmente o que vai dar, quais serão as consequências dessa questão do atentado a Trump, né? A verdade é que é o seguinte, esse atentado ele não serve à discussão racional sobre a questão política, seja interna ou da política externa dos Estados Unidos. Esse atentado serve certamente para, no nível do simbólico, no nível emocional, mexer com o eleitorado lá dos Estados Unidos, né, porque ele se torna
herói, o que resistiu a uma tentativa de assassinato, não é? E serve para cá também para dizer que ele é um enviado de Deus. Aliás, eu acho que nós temos um vídeo aqui do Jair falando disso também, né? Tem aí? Não, põe aí. Põe o som. Presidente, como é que o senhor viu o atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Somente as pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Eu não se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com os chefes dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não me entender? Como eu fui, né? Os mestres dizem que foi um milagre. Meu texto revido em 2018 tem de vista a gravidade dos ferimentos. E ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. A visão de Deus que esse pessoal tem é completamente ridícula, né? A do Jair também. Você imagina, Robson, Deus tirou a cabecinha ou o cabeção do Trump e deixou só a orelha. Então, poupou a vida do Trump. Mas que Deus é esse que matou a pessoa que estava atrás do Trump? Porque tinha alguém lá que tomou um tiro e morreu. Foi proteger os filhos, né? É. Tomou o tiro e Aí a tomou bala. um tiro. Deus falou, não, Acertou. este é meu filho dileto e amado, como foi o Jair, agora é o Donaldo, e agora eu vou matar aquele cara ali, porque aquele cara ali é que é do mal. Ele está por trás dele. Você vê que coisa absurda. Jair comete uma outra asneira, ele fala outra asneira, as pessoas conservadoras é que são vítimas de atentado. Não! São vítimas de atentado todo tipo de gente no mundo violento e armado, como o senhor quer, amado como Donald Trump quer, que os republicanos querem, né? Pessoas conservadoras, pessoas reacionárias, como, por exemplo, Martin Luther King, como Malcolm X ou Malcolm X, não é? Como Marielle Franco, no Brasil, e Anderson Gomes, como Bob Kennedy, Robert Kennedy, que lutava também contra o racismo nos Estados Unidos, como Gandhi, como Che Guevara, o Fidel Castro, que sofreu mais de 90 tentativas de assassinato, né? Mas eles acham que só os conservadores é que são vítimas disso. O curioso é que a bala que tentou matar e não matou Donald Trump partiu de um rapazinho, cara de 20 anos, que mal viveu política na vida e que era afiliado ao Partido Republicano. Isso aqui serve, sabe para quê, essa fala de Jair? Para enganar mais ainda esse grupo bozoloide, né? Desculpa a expressão, mas é o gado que e vai atrás. Vamos falar disso ao longo do ICL Notícias Segunda Edição, mas eu quero começar falando da grande questão da agora tarde aqui no Brasil, que é o uso do aparelho de Estado, da ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional, usando todo o aparato do Estado para defender um possível e provável crime cometido pelo filho do Jair, o 01, como ele gosta de chamar. Quem está seguindo isso, acho que é Elô, né? Heloísa Vilela. Vamos trazer ela para a conversa? Chega mais, Elô. Boa noite a você. Vamos conversar aí sobre esse áudio, né? Que agora é de conhecimento de todos, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, retirou o sigilo da gravação de uma conversa entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, mais duas advogadas de Jair Bolsonaro e também Alexandre Ramagem. Essa conversa aconteceu dentro do Palácio do Planalto em uma tentativa de salvar, né, o filho 01, Flávio Bolsonaro, do caso das rachadinhas. Dá nitidamente para perceber que essa conversa, em horário de trabalho e dentro do Palácio do Planalto, era para salvar Flávio Bolsonaro. Heloísa Vilela, boa noite para você, me conta. Já conseguiu dar uma lida, adiantar um pouquinho do que você leu nessa transcrição? O que tem aí, Elô? Boa noite, Roberto e Chico. Pois é, noite. A primeira impressão geral é essa, que é uma reunião onde as duas advogadas do Flávio Bolsonaro chegam para conversar com o presidente da República, com o chefe do GSI, que é o general Augusto Heleno, e com o diretor-geral da ABIN, que na época era o Alexandre Ramagem. E eles ficam discutindo todos os documentos do processo de rachadinha contra o Flávio Bolsonaro. Aí eles falam de relatório do RIF, né, o relatório de financeiro. Eles falam
Aí eles começam a criar toda uma história de que existe um grupo dentro da Corregedoria da Receita Federal que está montado há 14 anos para destruir reputações, uma grande armação. E o que elas estão querendo o tempo todo na conversa, no fim das contas, é que o Ramagem e o Heleno arrumem, de alguma maneira, acesso para elas às pesquisas feitas junto ao SERPRO relativas aos gastos do Flávio Bolsonaro, para saber quem começou essa investigação a respeito das contas dele. Então, assim, é claramente e muito óbvio para qualquer pessoa que ouvir o áudio ou ler a transcrição que eles estão reunidos para tratar de como salvar a pele do Flávio Bolsonaro, o que, obviamente, não é o trabalho do presidente da República, do chefe do GSI e do diretor-geral da ABIN. Eles não poderiam jamais ser incluídos numa conversa com as advogadas do Flávio Bolsonaro para tratar da situação dele com a justiça, né? Só isso, só o fato deles estarem ali tratando desse assunto já é um absurdo. Fora os outros que eu sei que a gente vai destacar aqui agora, o que a gente conseguiu já pescar dessa gravação que tem mais de 1 hora e saiu a menos de 1 hora do nosso jornal começar, mas a gente rapidamente, junto com toda a nossa turma do ICL, já conseguiu pegar alguns pontos, né, Chico? Estou vendo que você já está rindo aí. Menino, eu estou desesperado. Você já deve ter lido alguma coisa. Eu estou desesperado porque eu estava preparando aqui para mostrar os absurdos dessa questão do, aspas, me perdoem, mas eu não tenho, do gado que segue para onde manda, né, a falta de inteligência. Sim. Com relação ao Trump, aí vem um relatório horrível, que é o relatório de inteligência financeira do COAF, revelado aqui. É o seguinte, vamos ver isso naquela reuniãozinha do Jair com o Ramagem, com o Augusto Heleno e com as advogadas, né? Vamos ver quem é que acessou o RIF, o relatório de inteligência financeira, ou seja, quem é que está investigando o crime de peculato. A gente chama comumente de rachadinha, e isso faz parecer que o crime é menor, mas não é crime de peculato, apropriação de dinheiro público por Flávio Bolsonaro. Depois até confessado, né, pelo Queiroz, assessor dele, e depois por manobras jurídicas, isso foi retirado, essa denúncia parou, foi arquivada, né? Não era função dessa instância da justiça ou de outra. Mas quem é? Queremos saber o seguinte, o Ramagem, Augusto Heleno, nós queremos saber quem é que anda olhando a vida do meu filho e vendo coisas erradas que ele está fazendo. É isso. Então, é uma loucura. As notícias caem sobre a gente. E eles começam a discutir várias coisas, né, Chico, que vem à tona, viu, Roberta? Porque eles começam a discutir se vale a pena levar isso para o Supremo. Aí eles dizem assim, mas a gente não sabe exatamente quais são as ligações do Gilmar Mendes, falando do ministro do Supremo, com esse grupo da Corregedoria da Receita Federal. Então, eles levantam suspeitas a respeito do ministro do Supremo. E você falou do Queiroz, Chico, o nome do Queiroz também aparece nessa conversa. Porque lá, você veja como são as coisas, eles tratam tudo que eles fazem como se fosse absolutamente normal, já que eles fizeram, tá certo, né? Então, lá pelas tantas, por volta dos 36 minutos e 57 segundos da conversa, a advogada Luciana Pires diz o seguinte, ela fala do Assef, do Fred Assef, né, Frederico Assef, que ela chama de Fred na conversa, que é advogado do Jair Bolsonaro e é também advogado do Flávio Bolsonaro. Ela fala abertamente, poxa, ele pagou o médico do Queiroz, qual é o problema? Isso apareceu lá no relatório, qual é o problema? Por que tem que investigar a vida dele só porque ele pagou o médico do Queiroz, né? Só. Então... Só. Com dinheiro de quem? Só isso, né? E aí tem determinado momento que o Augusto Heleno teria dito que precisa manter tudo isso aqui em sigilo, porque se vazar... Eu vi uns pedacinhos aqui da gravação. Deixa eu trazer um print, então? Só uma coisa, o Jair fala assim, vai que alguém possa vir a gravar isso. Se vazar, alguém gravar. Mal sabia ele que o seu Ramagem dentro de casa também não dá para confiar, né, Chico? Porque foi isso, né?
Treta dentro de casa. Deixa eu trazer um print aqui de uma conversa da advogada. Ela diz o seguinte, olha, a nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Aí ela mesma diz, não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. A mesma advogada que defendia Flávio Bolsonaro na época diz, por quê? Porque não é só a Receita Federal do Brasil, é a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. E continua Juliana. Eles estão lá há 14 anos. Eles fazem, eles mudam, criam um substituto, aí entra. Aí eles fazem aquele sistema de rodízio para... Aí fica inaudível esse trecho do áudio. E aí diz o general Augusto Heleno, isso aí explica a roubalheira, né? 20 anos, né, de roubalheira. Um trecho aqui da advogada de Flávio Bolsonaro com o general Augusto Heleno. Heloísa Vilela. É isso, eles ficam falando desse pessoal que eles estão tentando criar um tipo de acusação contra a Corregedoria da Receita Federal e querem a mãozinha do Heleno e do Ramagem para incriminar essa turma, afastar gente de cargo e limpar a área das pessoas que estão dando problema para a vida do Flávio Bolsonaro. No fim, né, você depura a conversa, é isso que elas querem intervenção deles junto à Corregedoria. Agora, tem uma hora também muito engraçada quando elas tentam falar que absurdo que eles estão fazendo, tem o apoio da CGU, tem o apoio da AGU, todo mundo assina embaixo. Aí ela como exemplo de que a AGU está agindo de maneira absurda para apoiar tudo isso, ela diz o seguinte, poxa, e a AGU vem e faz um documento de 61 páginas. Imagina se a AGU tem tempo para isso? A gente que é advogado particular não tem tempo para fazer uma peça de 61 páginas. Imagine você, né? E olha, Elô, num outro trecho, né, da conversa, Bolsonaro diz que Witzel, então governador do Rio de Janeiro, tinha interesse em indicar um nome para o STF em troca de resolver o problema de Flávio Bolsonaro. Vamos dar uma lida nesse trecho aqui, olha. Diz o ex-presidente, o ano passado, no meio do ano, encontrei com o Witzel. Não tive notícia. Aí está inaudível, ele diz, bem pequenininho o problema. Ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Falou que resolve, é só me dar uma vaga no Supremo. Você vê que coisa. Aí uma advogada de Flávio disse, olha isso, tipo, passada, né? Aí a Juliana, que é a outra advogada, disse, quem falou isso? Aí Jair Bolsonaro diz no final, o Witzel, né? E depois o Witzel vira alvo deles. E eles acabam atirando em cima do Witzel, né? Porque... Cada um por si, Deus por todos, loucura, Chico. né? Esse é o lema. Agora, esse envolvimento se... do ex-governador aqui do Rio também fica bem claro, né, Elô? Sim, Elô. Ele pedindo uma vaga no Supremo e oferecendo alguma maneira. A pena é que é justamente essa parte que está inaudível, né? Deve ser o método que ele prometeu para salvar a pele do Flávio Bolsonaro. Agora, tem uma coisa assim que permeia toda a gravação, é o quanto eles falam de uma maneira como se tudo que eles estivessem fazendo fosse muito correto, como se eles fossem os arautos da luta contra a corrupção. Eles falam dentro da conversa, né, de uma maneira a respeito deles mesmos, como se eles estivessem querendo fazer uma limpa na corrupção da AGU, da CGU, da Receita Federal, da Corregedoria da Receita Federal, como eles estão sendo perseguidos, como o Flávio é um coitado que é mais perseguido do que nunca foi nenhum político do Rio de Janeiro. Eles colocam nesses termos. Agora, tem medo de levar para uma instância superior porque acham que lá também eles podem encontrar problema. Não é por causa das práticas ilegais que ele tinha, é porque o mundo inteiro está perseguindo o filhinho do presidente. Elô, eu estou vendo aqui uma postagem do nosso César Calejão, salve Calejão, acompanhando tudo, e disse assim, essa conversa que o Alexandre Ramagem gravou é escandalosa e mostra como o ladrão de joias, né, suposto ladrão de joias, vamos ainda dar o benefício da dúvida,
como o ladrão de joias transformou o Brasil num puxadinho da sua milícia familiar. Traído por Ramagem, que ele agora apoia como pré-candidato a prefeito do Rio, Jair foi gravado com a boca na botija, tentando livrar o seu filho de quê? De crime de peculato. E é muito doido, né? Porque ele, no começo, fala, não estão gravando isso aí não, né? Tem certeza que não estão gravando. É uma desconfiança tão grande ali, porque... Motivo. Claro, ninguém confia em ninguém, a gente sabe como é que eles funcionam, né? E eles também sabem como eles funcionam, então é muito sobre isso. Deixa eu trazer outro trecho que a Luciana Pires, que era uma das advogadas do Flávio Bolsonaro, ela entendeu que fica sugerido que haveria uma ação sobre a Receita Federal, como a Elô estava dizendo aqui, ó. Vamos dar uma lidinha no trecho. Olha, o ex-presidente diz o seguinte, olha, é o caso de conversar com o chefe da Receita. Ele está pedindo um favor. Aí Luciana diz... Não é favor não, presidente. E aí, Bolsonaro diz, ninguém está pedindo favor aqui. É o caso conversar com o chefe da Receita, o Tostes. E aí a Luciana diz, e não tem chance dele. Sai disso aqui não, né? Aí a Juliana diz, não, o Tostes não. Aí Alexandre Ramagem entra, diz, é o secretário da Receita, é o 02, não é isso? Aí Augusto Heleno diz, não, o 01. Então a gente vê também aqui, Elô, exatamente essa construção, esse levantamento de personagens para ir atrás e depois, quem sabe, ameaçá-los, enfim, entender uma maneira de tirar do jogo, armar uma estratégia a partir das informações, né? Exatamente. E na conversa, as advogadas vão dando os nomes de quem elas acham que é confiável e de quem não é. E esse Tostes, que era o chefe da Receita Federal, elas dizem que é um cara bacana, é um cara confiável, esse cara é maneiro, esse aí, que é quem elas estão sugerindo que seja procurado para ajudá-las, né, de uma maneira ilícita a conseguir os dados que elas estão querendo conseguir. Agora, já o pessoal da Corregedoria... Ela diz, não, esse pessoal aí não. Esse pessoal aí não dá para confiar e dá nomes, inclusive, né? Então, para isso, sugerindo que quem não é confiável, eles arranjam um jeito de afastar para limpar a área e não ter problema. Então, eu acho que esse é um próximo passo, né? A gente ouvir esse pessoal da Receita Federal para saber como eles receberam essa gravação, porque deve ter muita gente ali bastante irritada de estar sendo acusada de, por investigar, né, e procurar ilícitos, lavagem de dinheiro, né, movimentação financeira atípica, tentar descobrir se ali tem alguma coisa errada, ser acusado da maneira como eles estão acusando as pessoas nessa gravação. É algo, assim, realmente que vai ter muita gente irritada com essa gravação aí. Eles vão produzir vários inimigos. Chico, foi para todo lado, Chico. Ó. Jogou para todo lado. Olha aqui. Ventilador. Ricardo Capelli. Lembra o Capelli, que era o segundo lá do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça, né? Agora é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. O Capelli, jornalista atento, ele diz agora, publicou agora, quando um bandido decide gravar outro bandido, é porque ele sabe que a ação criminosa é perigosa e faz isso, grava, para se proteger se ele for jogado aos leões. É a estratégia de profissional para usar o seu comparsa como refém. É fato que costuma deixar rastro de sangue na organização. Eu estou pegando aqui algumas declarações. Muito interessante, Chico. Isso daí é um ponto de vista muito interessante pelo seguinte: se você ouve a gravação, e se você ouve a gravação, você nota que o Ramagem é ele que está gravando, é ele que vai guardar o material e ele está o tempo todo pontuando, mas isso não pode ser feito, não, mas esse não é o caminho, então a gente tem que procurar uma outra maneira, né? Então ele, toda vez que tem um pedido de algo que seria ilegal, ele tenta dizer, não, mas por aí não dá. Acontece que a reunião em si
é absurda. A reunião em si é escandalosa. Não importa o que ele diga, não importa o que ele fale nessa reunião. Aliás, se ele tivesse se levantado e dito, olha, eu não posso participar dessa reunião porque não existe chance de advogados, de uma pessoa, um político que está sendo investigado por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, que seja, a rachadinha, né? Eu não posso participar, eu sou o chefe da ABIN. E o general Heleno, que é o chefe do GSI, também não pode, e o senhor presidente também não pode ficar nessa reunião. Mas não, ele participa da reunião, dá ideias e fica ali pontuando o que não pode ser feito, que caminho não deve ser tomado, como quem diz, olha, isso não é muito correto, né? Mas aí, agora, olhando desse ponto de vista de quem está gravando, sabe que está gravando e vai guardar a gravação para uma eventual necessidade, faz muito sentido a maneira, eu fico imaginando o que ele diria se ele não estivesse gravando a conversa ele mesmo, né? Pois é, né? Já sabendo, né? Já sabendo. Elô, deixa eu trazer um trecho em que o ex-presidente disse que nunca sabia, né, quando estava sendo gravado. Deixa eu trazer esse trecho aqui, ó. Começa com Augusto Heleno, ó. Tentar alertar ele que ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar de gente de confiança dele. Se vazar, aí final diesel. Jair Bolsonaro diz o seguinte para Augusto Heleno. Tá certo. E deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa. Que não estamos procurando o favorecimento de ninguém. Luciana Pires, advogada de Flávio na época. Não, mas não. Que não cometa o crime e que investigue. Juliana, a outra advogada de Flávio. Presidente? Até o próprio GSI. Até o próprio GSI teria. E aí ela continua, Juliana. Teria atribuição para isso, para fazer essa operação. Por quê? Por quê? Porque já se tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição, porque... Aí fica inaudível de novo. E aí a Luciana complementa. Ele sabe por alto dessas nulidades e está bem tendencioso. Porque o que acontece? Em algum momento, o Flávio vai ser denunciado. Afirmava, então, a advogada de Flávio nesta mesma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e a outra advogada de Flávio. Bom lembrar para todo mundo, para a gente estar na mesma página, que a gente está falando dessa reunião que tratou de resolver o caso das rachadinhas do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Elô? E elas chegam no momento que elas estão conversando e elas falam, né, que a importância de cancelar todo o processo e que elas ficam sendo acusadas de não discutir o mérito, ou seja, de não discutir o conteúdo, qual é a acusação, se ele é inocente, se não é. E elas dizem, não, a gente não tem nem que discutir o mérito agora, a gente só tem que discutir que a maneira como essa investigação começou é motivo para jogar ela toda fora. Elas dizem que a investigação começou um ano antes do que de fato começou, do que foi dito que começou. Por isso elas estão querendo essas buscas que o SERPRO pode indicar, né, no relatório de inteligência fiscal do Flávio Bolsonaro, porque se elas conseguirem mostrar que isso já estava sendo feito muito tempo antes de começar a investigação, aí elas vão dizer, não, tinha aqui uma intenção duvidosa ou incorreta ou ilegal, ou o que seja, e por isso o processo todo tem que ir por água abaixo, né? Então é isso que elas estavam tentando fazer e era nesse sentido que elas foram fazer essa reunião, para ver se conseguiam ajuda para desqualificar todo o processo, para não ter que discutir o conteúdo. E, ó, nesse outro trecho que eu vou trazer agora, Bolsonaro diz que vai acionar o Canuto, que era o presidente da Dataprev. Não é meu amigo Márcio Canuto, não, viu? Não é seu amigo, não. Ô, Canuto! Ô, Chico Pinheiro! Vamos dar uma olhadinha no trecho. Começa com Luciana Pires falando, presidente, o senhor que determina. Jair Bolsonaro diz, não, não, não. A quem interessa pra gente resolver esse assunto? Juliana fala, eu acho o SEPRA. O que a gente puder mesclar a opinião. Jair Bolsonaro diz, eu falo com o Canuto, agora isso aí eu falo com o Flávio então, qualquer hora do dia amanhã.
entra Alexandre Ramagem. Fala com o Canuto para saber do Serpro. Fala com o Canuto para saber do Serpro, tá? É secretário da Receita. Mais nomes vindo aí. E a Luciana diz, qualquer horário. O nosso voo é 8h40 da noite. Eu já deixei a agenda livre para conversar com... Pena que está inaudível esse trecho. E aí Jair Bolsonaro diz, o que acontece? O que acontece? Ninguém gosta de tráfico de influência. A gente quer fazer... Fica inaudível também esse trecho. E aí a Luciana diz, não, outra coisa. Só não bateram em mim até agora, presidente. Não sei se... E aí o trecho é cortado. Ou seja, Bolsonaro cogitou acionar Gustavo Canuto, seu ex-ministro, Elô. Pois é, né? Eles estão pensando em todas as saídas possíveis, todos os nomes viáveis, todas as posições, né, do jogo do tabuleiro que podem ser usadas para livrar a cara do Flávio Bolsonaro diante do ministro. É inacreditável, né? Com o ministro do GSI, né? Com o diretor-geral da ABIN e as advogadas. Meu Deus do céu. Olha, acabo de mandar. Não mandar. Dá, né? Não dá. Acabo de mandar aqui para a nossa produção uma fala do Jair, né? Uma fala do Jair nessa reunião, falando sobre o Witzel. Se a gente conseguir captar esse áudio aí, eu não sei, que eu estou aqui dentro mandando informações para a produção também. Diga o que é, que a gente vai destrinchando. O que ele diz? Não, eu acabo de mandar aqui no nosso... O trecho Witzel pede uma vaga no STF para resolver o problema, para fazer essa troca aí com o presidente Jair Bolsonaro? Chantagem... Isso a gente falou, a gente Witzel, pois é, mas eu queria botar na voz do próprio Jair, porque eu mandei isso aqui agora para dentro. Tem o áudio. Vamos tentar produzir esse áudio, Chico, para trazer para a gente. Posso trazer mais um trecho enquanto isso? Vamos. Então vamos lá, porque tem um trecho em que Bolsonaro diz que só tem um imóvel, que tem apenas um imóvel. Vamos dar uma lida juntos aqui, olha. Juliana diz o seguinte, olha... Não é o Ministério Público Federal. Eu acho que... Inaudível. Aí Jair Bolsonaro diz o seguinte, qual o objetivo final de... Inaudível também. Não tenho nada. Atingir... Também fica inaudível. Não devo nada. O único imóvel meu comprei em 2011. E aí Augusto Heleno diz, essa Globo, inaudível, essa Globo, isso parece que não terminou. Aí entra Alexandre Ramagem. MPF e com a Polícia Federal. MPF é o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, tá? Aí a Juliana diz, essa é a defesa, é? Aí Jair Bolsonaro, agora eu fico admirado. Esse é o trecho em que Jair diz só possuir um imóvel. Mas a gente sabe que nos registros aparecem também outros imóveis, né? Alguns... Uma centena de imóveis. Depois vai aparecendo. Aí tem 51 comprados em dinheiro vivo, né? Moeda preferida da família. Né? Tem um imóvel baratinho, de 6 milhões, em Brasília, do 01, e por aí vai, né? E por aí vai. Mas é tudo de uma disfarçateza absurda. A nossa Juliana da Alpiva tá lembrando aqui, né? Fazendo aqui uma memóriazinha pra gente, ela que acompanha bem essa família há tanto tempo. E ela está falando, olha, tem um escritório político em Bento Ribeiro, tem 2 casas no Vivendas, tem o apartamento de Brasília, enfim, e por aí vai. Então, pelo menos já naquela época já tinha muito mais do que apenas um imóvel. E depois a gente sabe que eles continuaram comprando com dinheiro vivo outros tantos, né? A família gosta de comprar imóveis com dinheiro vivo, são muitos. Aqui fora do Brasil também. Aqui me dizem que fora do Brasil. Não sei quem estava tentando enganar, porque naquele grupo ali todo mundo conhece ele. Teoricamente estava em casa, né, Elô? Elô, fiquem com a gente que eu vou trazer o nosso convidado, que é o Samuel Brown, que é cientista político pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Samuel, boa noite, seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Hoje está um dia agitado, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A gente é atropelado pelas notícias, professor. Aqui ninguém morre de tédio, entendeu? Jamais. Ninguém fica à toa. A gente está fazendo o jornal. Eu estou aqui fazendo o jornal, né, junto com a produção, junto com os redatores,
junto com vocês e vendo aqui o que aparece, as mensagens que vou recebendo e botando no ar. Que loucura, né? Samuel, você ouviu com a gente alguns trechinhos das mensagens, né, que foram trocadas nessa reunião, gravada pelo Alexandre Ramagem. Você ficou surpreso com algum trecho que a gente leu até agora aqui? Talvez fique com esse. Espera aí. Acabo de receber informação que tem um áudio para a gente ouvir aí. Vocês vão reconhecer a voz. Olha só. Roda o áudio antes. Eu não sou assim para volta, que minha palavra não é que dele. O ano passado, mesmo ano, encontrei com o Vitor, não tinha esse problemão, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem falou isso? Para quem seria? O Vitor? Olha isso. Ele tem a polícia civil. Não. E sede de poder. Sede de poder. É. Você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? Pois é. Mas o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Todo mundo tem uma equipe. Era o Flávio Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares, né? Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foi no escritório. Né? Todo mundo embaixo. Tem que sair, tem 50 empresários esperando tulipa, né? Aí, professor, imagina se à época, no passado, o presidente Lula ou a presidenta Dilma tivesse uma conversa desse tipo. Falei com o governador, ele disse que resolve tudo, me dá um ministro supremo. Uma vaga, né? Uma vaga. Elemento para botar esse povo. A própria reunião em si já é um absurdo completo. Vocês estavam dizendo isso agora há pouco. Institucionalmente, é um absurdo que estejam representantes do Executivo no alto escalão, do GSI, da BIM, conversando com o advogado de seja qualquer que seja a parte de qualquer processo sobre uma ação que está correndo no judiciário e em como interferir nessa ação a favor desse ou daquele investigado. E torna-se ainda mais absurdo quando é o filho do presidente da República que está sendo investigado. Então, tudo isso é um grande teatro do absurdo institucional. Eles estarem ali reunidos já é, por si só, uma tentativa de cometimento de crime. O que eles vão fazer a partir dessa reunião, aí sim é o cometimento de outros crimes decorrentes desse, né? Então, é interessante que a gente vê que o Bolsonaro sabe o que ele está fazendo, que ele se preocupa que não esteja sendo gravado. Ele manda um recado a todos os presentes na sala, quase que como quem diz, se alguém estiver gravando, apaga isso, tá? E o grupo político do entorno dele, inclusive aqui do Rio de Janeiro, de onde eu sou, está mais preocupado, não é nem com a repercussão do fato em si, né, do que o Bolsonaro fez, da forma como ele tentou usar a máquina pública para interesse próprio e salvar o filho de crimes que o filho cometeu. A preocupação não é nem essa, a preocupação maior é o seguinte: qual é o grau de dano que o Ramagem vai ter junto ao eleitorado conservador, bolsonarista, ao ele gravar o Bolsonaro, não apagar essa gravação. Aliados do Bolsonaro, inclusive, criticam isso. Como esse cara, sabendo que está sendo investigado há mais de um ano pela Polícia Federal, não apagou isso até agora? Isso não foi encontrado, gente, através de nenhuma tecnologia reversa, de coisas que foram apagadas, não. Estava lá, guardadinho, no celular do Ramagem, para ser usado contra quem? Contra o Bolsonaro, óbvio. Pois é, agora o que vai acontecer a partir disso, né? Desculpe, Elô. Vai lá, Elô, depois é o Chico. Não, eu ia nessa linha assim, justamente qual é o próximo passo? Isso vai causar um racha sério dentro desse grupo? A candidatura Ramagem foi para o buraco com isso, né? O que pode acontecer agora? E outra coisa, Elô, Chico, acho que até outra coisa, o que pode acontecer já também... tem um desdobramento, né? O Pazuello já foi apontado desde sábado pelo Bolsonaro junto a interlocutores como um possível substituto do Ramagem como candidato do grupo político no Rio de Janeiro. O Pazuello, que todo mundo lembra bem. Um manda, outro obedece, não é esse? É isso mesmo. É ele mesmo, né? É o especialista em logística, né? Logística Exatamente, só se for de loja mesmo, de vender favores. Agora, eu pergunto que consequências a gente vai ver da revelação disso tudo, porque parece, como gosta de dizer o Calejon, temos materialidade suficiente, né, para tocar o processo com a condenação do Jair, dos seus asseclas, da sua família,
e botar na mira o mandato de Flávio, porque isso é uma loucura completa, ou não? Não há elemento suficiente para isso. Eu não sei quem está acompanhando essa história há mais tempo, mas esse caso do Flávio Bolsonaro, ele era, lá no início do mandato do pai, o principal calcanhar de Aquiles da família, né? Onde se quebrava o discurso da moralidade, do combate à corrupção que o Bolsonaro tentava encarnar. Então isso durou durante o primeiro, segundo ano, tanto que a gente está falando de uma reunião de 2020, ou seja, de 4 anos atrás. Quando essa investigação toda rui, acaba e termina sem nenhuma condenação contra o Flávio Bolsonaro, ela se torna um ativo político do grupo, dizendo, olha, veja, nos investigaram, viraram a gente do avesso e não encontraram nada. Então, é engraçado que o Brasil produz plot twist atrás de plot twist, né? Então, o que parecia a bala de prata lá atrás, depois virou um ativo a favor da família, e agora ela volta no plot twist como aquilo que pode derrubar a família e seus sucessores políticos, né? Porque esse caso, ele é bem documentado em relação à prática de divisão do dinheiro público que era dado aos assessores do Flávio Bolsonaro, que voltava para o bolso do Flávio Bolsonaro para poder gerar riqueza para ele de uma forma indevida. Eles, inclusive, falam nesse áudio aí que existem outros deputados no Rio de Janeiro que também foram pegos nisso e que não teve muita repercussão política em torno deles e tal, e meio que se ressente, por que logo meu filho está sendo perseguido por isso? Bom, isso deu a volta e chegou de novo para eles, e agora num estágio muito pior, porque lá atrás era o próprio Flávio investigado por um delito que não passaria da pessoa dele. Agora não, agora a gente está falando de algo muito mais grave, que é o uso pelo presidente da República, pelos ministros de Estado que estavam ali, secretários com o status de ministro, e pelo segundo escalão, que na época o Ramagem era, usando o aparato do Estado para obstruir uma investigação judicial e o cometimento de N outros crimes que eu não sou da área do direito, não poderia afirmar. Mas é evidente para qualquer cidadão bem informado que aquilo ali era uma reunião golpista, uma reunião que tratava de como atacar as instituições do Estado, um outro poder. Isso é algo de uma dimensão muito superior à origem da investigação, que era a corrupção no mandato do Flávio Bolsonaro, enquanto era deputado estadual do Rio de Janeiro. E pode sim ter repercussão contra o mandato do Flávio, como senador, que se encerra daqui a 2 anos, esse mandato. Ele vai tentar renovar, então mesmo que não dê tempo de caçar o mandato dele até lá, isso vai impactar na capacidade de reeleição dele, certamente. E isso tem, assim, dentro de algum prazo, está certo que isso agora vai iniciar, né? O Bolsonaro tem preocupações muito mais urgentes de tramitação na justiça, mas isso aí é muito claro, a interferência do Bolsonaro, a responsabilidade objetiva do chefe de Estado e do chefe de governo de usar o aparato público para interromper a ação da justiça e prejudicar um outro poder. Isso aí certamente vai dar punição para o Bolsonaro. Não vai ser logo, não vai ser uma das primeiras, mas vai ser uma das que certamente virão para ele. Tá achando que acabou? Seria não, viu? Tem mais. Não. Posso trazer outro trechinho, Elô? Em que Bolsonaro diz que é vantajoso ter um ministro irmão no Supremo. Vamos ver o trechinho aqui, ó. Bolsonaro diz: então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? E aí responde a advogada: pois é, em verdade, o que queria fazer. E aí ela complementa: eu ia colocar um procurador-geral. E aí, Elô, o que a gente vê aqui, né, é o uso do STF também para ter vantagens pessoais, principalmente, nesse caso, para o seu filho Flávio Bolsonaro, né? E você vê que ela está reclamando da PGR, que se ela pudesse, ela diz isso, né? Que o que eu entendi desse trecho é que ela diz: o senhor devia botar alguém também na PGR. Que fosse o seu favor. Mas já tinha, né, Elô? Mas ela estava reclamando o tempo todo que a AGU e a PGR estavam corroborando as denúncias da Receita Federal e que o que ela queria é que a AGU e a PGR não corroborassem, não assinassem embaixo, achassem por bem investigar a corregedoria, né? Colocar na corregedoria a pecha de quem está agindo. Eles usam até o termo modus operandi há 14 anos, destruindo reputações, etc. Agora, professor, eu queria saber se o senhor acha que
realmente, assim, isso pode impactar a opinião do eleitorado, porque eu acho um pouco complicado esse áudio para as pessoas entenderem o sentido do que está dito aí. Dentro da política do Rio de Janeiro, isso vai ter impacto e já está sendo fonte de discussão se o melhor caminho para o grupo político deles manter o candidato e reforçar a tese de uma perseguição contra a família Bolsonaro, o grupo dos conservadores, enfim, dobrar a aposta, ou se o melhor é trocar esse candidato, colocar um outro que possa falar livremente sem ter que ficar em qualquer debate, qualquer aparição pública, primeiro se defendendo para depois atacar. Isso é uma decisão dos estrategistas políticos deles que eles têm que tomar muito rápido, porque o silêncio é o pior caminho que eles podem adotar num período eleitoral, porque se enfraquece, faz com que os aliados deles se dispersem, não tenham coragem de defender. Hoje, o que eles estão pondo aqui no Rio de Janeiro é a possibilidade do Pazuello substituir o Ramagem. Mas vamos convir, seja o Pazuello, seja o Ramagem, eles são avatares de uma candidatura que o Bolsonaro não tem coragem de disputar realmente, porque inicialmente quem ia disputar era o próprio Flávio Bolsonaro. Ele queria muito, ele brigou com o irmão Carlos Bolsonaro, que é o vereador aqui no Rio, e o vereador queria dizer, olha, na capital, né, na cidade mando eu, quem pensa a política da cidade sou eu, e você vai perder a eleição e vai ser um fiasco para o nosso grupo político. Acabou prevalecendo essa opinião, a escolha do Ramagem como candidato, apesar do risco dele vir, essa bomba já existia há mais de um ano. Se sabe que tem essa investigação e já está precificado no grupo que haveria um dano em algum momento. Agora, talvez não conseguissem precificar que o próprio Ramagem traiu o grupo, gravou o grupo e mantinha a gravação como uma forma de constranger, negociar, enfim, com o grupo em caso de aperto. Esse é o elemento que a gente precisa entender. E isso tem repercussão nacional, porque isso mostra que o grupo do Bolsonaro não é um grupo coeso, um grupo ideológico que senta, pensa o país, ou pensa pelo menos um projeto coletivo deles, a longo prazo, deles conservadores. É um grupo de interesses multifacetados que se encontra ocasionalmente e se dispersa. É só ver a quantidade de nomes que foram pensados pelo Bolsonaro, antes da gente ter hoje a ideia do Tarcísio como um possível, né, candidato desse grupo, a quantidade de nomes que passaram por esse grupo e foram abandonados. Olha o Weintraub em São Paulo, atacando o Bolsonaro furiosamente, o Salles foi e depois voltou para o grupo. Você tem vários elementos aí que já estiveram no grupo e saíram do grupo ou foram defenestrados do grupo. O Ramagem e o Pazuello são só mais dois avatares que eles podem usar, mas a nível nacional, isso mostra uma fragilidade grande do grupo hoje, que está pressionado contra a parede, não tem o seu principal político, né, que é o Bolsonaro, viável para qualquer eleição, e vê os outros nomes, o próprio Flávio, que havia sido cogitado há menos de um mês como possível candidato no lugar do Bolsonaro daqui a 2 anos, no centro desse escândalo. Ele volta agora para o centro. Aquilo que eles conseguiram apagar 4 anos atrás, eles só jogaram 4 anos para frente e voltou muito pior. Voltou muito mais grave. Agora, é divertidíssimo ver que quem gravou toda essa conversa para se proteger, né, agora incriminou todo mundo, inclusive ele próprio. O Ramagem acabou com as... trouxe para... Exatamente, ele trouxe para si um possível processo e jogou todo mundo no fogo ao mesmo tempo. Que maravilha, né? Uma das funções do serviço de inteligência era a pongagem, né? Fazer gravações ocultas. O cara traz um cara desse para ser aliado dele, ele esperava o quê? Pois é. É um mar de traíras, né? As traíras estão todas. O Mauro Cid chega e diz assim, mas só eu que vou me fu? Eu não ganho 4 estrelas, eu não tenho Pix, eu não recebo nada. Ah, isso não vai ficar assim, não. Eu não consigo promoção, ainda sobra para o meu pai. Aí ele denuncia tudo do Jair. Agora vem esse aí, grava tudo. E o Jair agora não tem o que fazer. Com o candidato a prefeito no Rio, corre o risco até do Paz ganhar no primeiro turno no Rio, né? Porque o pré-candidato a prefeito é esse Ramagem. Vai botar o Pazuello? Ora, o Pazuello vai mandar voto para Manaus, ele não sabe nem para onde manda as coisas, né? E em São Paulo, eu quero ver com que cara vai ficar o Ricardo Nunes, que é candidato a prefeito, pré-candidato, é candidato à reeleição,
que teve que entubar um vice, né, um coronel vice escolhido pelo Bolsonaro. Também não é flor que se cheire. E como é que fica Tarcísio, o grande Tarcísio? Como é que esse pessoal vai ficar depois que Bolsonaro estiver completamente desnudo, né, nas suas atividades podres perante o país inteiro? Vão continuar apoiando? Vão falar que o Bolsonaro foi traído, Chico. É isso que eles vão falar, que o Bolsonaro foi traído. Sim, mas quem vai acreditar? Só aquele povo que bate continência para pneu e fala com disco voador. Ora. Deixa eu aproveitar o professor Samuel, que está aí no Rio de Janeiro, para trazer esse trechinho do envolvimento do ex-governador do Rio, do Witzel, porque o Bolsonaro faz o seguinte, diz o seguinte: o ano passado, no meio do ano, encontrei o Witzel, não tive notícia. Ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. E aí as advogadas perguntam, olha isso, quem falou isso? Aí Bolsonaro diz, o Witzel, né? Olha o personagem que voltou aqui nessa conversa, professor Samuel, o ex-governador do Rio, Witzel. Pois é, e o ex-governador que foi eleito para surpresa de todo mundo, inclusive do próprio grupo do Bolsonaro, ele não era a aposta principal do grupo, ele é eleito em menos de uma semana, ele sobe de 3% e vai para a eleição. E quando assume o governo, ele tenta fazer aquela coisa que o Bolsonaro disse que faria, mas acabou não fazendo, porque não é possível fazer, que era governar sem articular com o legislativo, trabalhar praticamente como se fosse um ditador, né? Um imperador. Ele tentou fazer isso com a Alerj, por isso ele caiu menos de 2 anos depois da eleição, mas nessa época aí, ele estava desafiando o próprio Bolsonaro, dizendo que era candidato à eleição a presidente em 2022. Ele ficou tão embebecido pela eleição, pelo resultado inesperado, se achando o maior inteligente da política, né? Ele fraudou o currículo dele dizendo que era formado em Harvard, ele botou a polícia e fechou a UF no Rio de Janeiro para poder pegar o doutorado em ciência política, fez uma tese escondida que ninguém nunca viu, nunca leu e não pôde acompanhar, sendo que isso é um ato público, né? Qualquer doutoramento. E ele se achava um gênio da política, a tal ponto de que ele resolveu enfrentar o cara que tinha acabado de eleger ele, dizendo que ia ser candidato a presidente da República. E aí, claro que ele jogou lá em cima para conseguir algo depois, um pouco mais embaixo, se é que a gente pode chamar assim, que é um cargo vitalício de ministro do Supremo. Lembrando que, na época, o principal cotado para isso era uma figura lá do Paraná, que tentou depois ir para São Paulo, chamado Sérgio Moro. Então, ele e o Sérgio Moro disputavam ali, na época, essa benesse do Bolsonaro de ser nomeado ministro do Supremo, que a gente sabe que acabou não acontecendo, né? Depois foi o André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Elô, vai lá. Agora, o Witzel é um fenômeno, né? Porque a ascensão e queda mais rápida, até para o Rio de Janeiro, que tem tantos governadores processados, presos, acusados, né? Até no Rio de Janeiro, ele fez essa ascensão assim, fenomenal, meteórica. E uma queda fulgurante. Uma passagem meteórica. Meteórica. Né? O Witzel viveu intensamente, né? Porque ele largou o judiciário, se candidatou direto a governador, não tentou nada antes disso. Ele vinha de outro estado, ele estava no Espírito Santo, veio para o Rio de Janeiro, assumiu uma comarca, largou a justiça, virou candidato a governador, foi eleito, assumiu, já se pré-lançou candidato a presidente com 4 anos de antecedência, e em menos de 2 anos, um pouco depois dessa cena patética aí dele comemorando o tiro na cabecinha na ponte Rio-Niterói, ele foi derrubado pela Alerj, não por qualquer crime que ele tenha cometido, dos muitos que ele acabou sendo processado, mas ele foi derrubado porque ele achou que podia governar por cima da Assembleia Legislativa. Ele tinha um assessor, praticamente um braço direito dele, que tripudiava, chamado Tristão, que tripudiava da Assembleia Legislativa, lembrando que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro era comandada pelo André Siciliano, do PT, que até há pouco tempo estava como assessor especial na presidência, né, um cargo ali equivalente a ministro na área de relações institucionais, e hoje é um dos pré-candidatos a vice justamente da chapa do Eduardo Paes, o adversário do Ramagem na eleição do Rio. Então, ele, na época, tentou passar por cima da Alerj, enfrentou do outro lado um presidente da Alerj do PT e acabou perdendo essa disputa e sofrendo o impeachment, né?
Ele viveu intensamente, certamente ele viveu intensamente, e agora ele vive de dar curso na internet, coach. Há pouco tempo estava reclamando que não consegue pagar as contas dele, que é um absurdo. Ele, com toda a experiência e representatividade que tem, ter sido abandonado pelos conservadores como ele foi. É impressionante como a gente vê, né? A família do Jair, o próprio Jair, como é que eles vão defenestrando aqueles que serviram a ele durante a caminhada, né? Como é o caso do Bebiano. Pessoas descartáveis no meio do rolo, no meio do processo, né? A gente o Bebiano, viu isso acontecer desde sempre. É a Joyce, é a Zambelli, agora vai ser o Ramagem, né? Já foi o Witzel, já foi o Dória, lembra do Bolsodória, né? Que era candidato junto com ele, como Witzel. Ele vai descartando esse pessoal todo, só que cada um que ele vai descartando, depois ele descobre que o cara tem munição também. Joguei fora alguém que estava armado e tem arma que pode atirar em mim. Quer dizer, a família do Jair deve estar desesperada, porque não escapa nada, viu? Qualquer coisa que você pegar do Código Penal, você vai descobrir um troço ali com a família. Que coisa impressionante. Coisa impressionante. Estou lendo aqui no UOL que a advogada Luciana Pires disse que sua atuação no episódio se deu de forma técnica e nos estritos limites do campo jurídico. Queria te ouvir. Qual é a advogada? Professor, o senhor acha que é possível uma pessoa ir ao Palácio do Planalto, se encontrar com o presidente da República, se encontrar com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e com o diretor-geral da ABIN para conversar a respeito da acusação contra o cliente dela, uma acusação de rachadinha na Alerj, né? E achar que isso está dentro dos limites da lei. O que a gente está falando aqui? Qual é o limite da legalidade e da lei? Ela tem uma percepção da legislação brasileira, parece um pouco americanizada, né? Que tudo é permitido para defender o seu cliente e só quem tem restrições seria a acusação. Não, ela também tem restrições, ela tem que agir dentro da lei para conseguir comprovar a inocência do seu... Na verdade, todo o ônus está com a parte acusatória e a ela cabe apenas se restringir, ficar dentro da lei e esperar que o outro lado não consiga comprovar. O problema é que ela foi muito além disso. Ela começou a infringir a lei, ela começou a procurar, a induzir outros agentes públicos, né, que são isso, que estão ali reunidos com ela, a cometerem ilegalidades para poder favorecer o cliente dela. Então, certamente, os maiores corruptos dessa história aí são, de fato, os agentes públicos, que se prestaram a recebê-la no Palácio do Planalto, porque ela não saiu irrompendo, chutando a porta para entrar lá. Eles se propuseram a fazer isso e, certamente, como era o filho do presidente, o próprio presidente deve ter insistido, sugerido, dado abertura para que ela fosse lá. Agora, isso não isenta ela da responsabilidade de estar conscientemente sentada ali, induzindo os agentes públicos a cometerem uma sequência de ilegalidades. Ela, como advogada, sabe muito bem disso, ela vai tentar agora argumentar desse ponto de vista de que tudo é permitido à defesa, né? Então, que se alguém cometeu alguma ilegalidade no frigir dos ovos, é isso que ela está dizendo, gente. Ela está dizendo que quem cometeu ilegalidade, se alguém cometeu ali, não foi ela. Foi o Bolsonaro, foi o Ramagem, foi o Heleno. Ela ali é apenas uma cidadã, ela não tem cargo público nenhum, ela não está, em tese, cometendo nenhuma das ilegalidades que podem ser apontadas aos agentes públicos. Isso ela está certa. O problema é que ela também comete ilegalidades enquanto indivíduo, enquanto cidadã, tentando induzir agentes públicos a cometer essas ilegalidades. Até porque, do ponto de vista estritamente ali fático, né? Ela era a única interessada naquela sala em todas essas ações, ela e o cliente dela. O Bolsonaro indiretamente, porque é filho dele que está sendo tratado, mas tanto o Ramagem, o Heleno e os demais presentes ali não tem um ganho direto, concreto, com nenhuma daquelas ações ilegais. Quem tem é ela, representando o Flávio Bolsonaro. Então, não vem com essa de que ela não estava ali agindo dentro do estrito da lei, não estava. Ela estava indo muito além disso, justamente para burlar a lei. O
Um ponto que o senhor levantou que é muito interessante, quer dizer, o ônus de provar que o Flávio Bolsonaro cometeu um crime é da promotoria. Ela tem apenas que defender o cliente dela, mas tem uma hora na conversa que ela fala, eles estão falando que hoje em dia é tudo muito mais difícil e tal, e ela fala assim, a advocacia hoje em dia tem que ter uma investigação defensiva. Opa. Ou seja, ela está defendendo que ela não só tem que defender o cliente, ela tem que investigar as pessoas que estão acusando o cliente dela para poder defender o cliente. Ela fala com todas Se as ela letras. quiser investigar Superética. os fatos que estão sendo apontados em relação ao cliente dela e mostrar uma outra lógica desses fatos, que não seja acusatória, ok, é o trabalho do advogado. O que não existe em nenhum lugar do mundo é investigar as autoridades que investigam, investigar a promotoria, investigar a polícia, e, sabe, não está se A discutindo, ali Receita não existem os Federal, réus. que é o que ela está fazendo. Exatamente, os investigados não são os investigadores. Os investigados são os fatos, tem que se investigar os fatos em relação ao sujeito que está sendo apontado ali. Se os investigadores cometerem irregularidades, o que é outra coisa, aí sim pode-se até anular, né, os elementos levantados. Mas o que ela propunha não era investigar se os investigadores da Receita Federal, os agentes públicos tinham cometido alguma ilegalidade. Era inventar alguma coisa na moral, na reputação pessoal desses e tentar tirar o cargo deles, não por um erro cometido no processo, mas por qualquer coisa, tirar esses elementos e dar um recado. Ninguém investiga o Flávio Bolsonaro ou vai para a Sibéria. É isso. É isso. Os caras estão fazendo um relatório, que é o nome do papel, RIF, Relatório de Investigação Financeira. Quem é que está investigando meu filho? Então investiga quem está investigando meu filho, ou eu troco ele, ou eu troco o chefe dele, ou eu troco o ministro. Quer dizer, é isso que virou esse puxadinho de Brasil. O que eles sempre acusaram, Tico, do PT fazer. E nunca conseguiram mostrar uma única evidência ao longo dos 14 anos que o PT esteve no governo. Nunca se viu o Lula usar para proteger o filho, o Lulinha, ou a Dilma para proteger um dos seus filhos. Isso nunca aconteceu. Nem mandar e aconteceu em menos de 2 anos do governo Bolsonaro. Pois é. Nem mandar general vender joia e depois mandar outro buscar para pegar o dinheiro. Quer dizer, isso aqui virou, né, uma baderna. É o que dá quando você pega um capitão insubordinado que tentou explodir bombas neste país, um capitão picareta, e esse cara passa a ser chefe de general e, o pior, chefe do executivo. Dá é nisso. Pois é, e fica muito Desculpa o claro, desabafo, né, mas que é em nenhum isso. momento a gente ouviu é mentira, esses números não são reais, não teve rachadinha. Só corrobora, né, de que a investigação caminhava aí num sentido que parecia ser muito certo. Deixa eu agradecer ao professor Samuel Brown, professor e cientista político, e te pedir, por favor, para que volte aos nossos telejornais, é que realmente esse assunto hoje roubou a cena Pior aqui. não sabe. Quem não sabe Mas a que gente está quer em conversar casa. sobre Milei, quer conversar sobre Trump, quer conversar sobre política, mas temos outras coisas acontecendo, né? Mas Quer hoje dizer que até não se fala em outro assunto. poucos minutos antes de começar esse jornal, o professor Samuel havia sido convidado para a gente falar sobre essa questão do Trump. Consequências para o planeta, para cá Trump, e tal. Milei, todo ele estava mundo. preparado para isso, que ele é bom. Que nós jogamos uma bola que ele não esperava, matou no peito e saiu rolando bonito no gramado. Professor, muito obrigado. Eu sei que a pauta aqui era Trump, mas como é que você vai falar de Trump, né? Vai falar de um problema de lá com um elefante desse tamanho na sua frente? Puxa. E tudo está interligado. Gente, eu agradeço pelo convite, estarei sempre à disposição. E assim, o Brasil e os Estados Unidos estão com uma similaridade muito grande de fatos, acontecimentos. Facada aqui, tiro lá, invasão, filho envolvido com corrupção, filho do presidente envolvido com corrupção aqui, lá também, enfim. É muita coisa semelhante. Estou sempre à disposição aí. Obrigada, professor. Heloísa Vilela deve estar doida para voltar a ler, né? Detalhe por detalhe desse áudio, não está, não? Lê nada, já tem gravação do áudio para a gente botar um fone no ouvido e ouvir inteirinho. Deve estar aqui pensando já, preciso ouvir, Diga, preciso Elô. ouvir. Vai, Elô. É uma loucura, né? É muita doideira. A gente está numa sequência, né? É joias, é abinha, é gravação, mas vamos lá, que o Brasil não para, né? O importante é que esses causos todos estão vindo à baila e a gente está podendo conversar sobre eles com materialidade, sem suposição. Querida, uma boa noite para você e boa leitura, viu?
Obrigada, boa noite, pessoal. Olha. É isso, né, Chico? O jornalista fica doido, né? Fica Doido, a doido. gente Com a fica notícia louco. quente chegando, você quer saber detalhes. Sua piscina está cheia de ratos, né? Assim? Exatamente. Aí, Cazuza, canta, Cazuza. Vamos chamar o doutor Antônio Carlos Nossa! de Almeida Castro para nossa roda? Saudade Oi, Cacai. dele aqui. Boa noite. Meu queridíssimo amigo Cacai. Como é que é? Você já Grande Chico, que bom te ver, que saudade de você. Olá, tudo bem? Tudo bem. Quanta surpresa, né? Quanta novidade. O que, que vai acontecer agora, Cacai? Depois que destamparam que o ministro Alexandre de Moraes deixou abrir esse esgoto, essa esgotosfera, mostrar qual é a porcaria que está lá dentro. O que acontece agora do ponto de vista das instituições do judiciário? Olha, eu até comentei, antes de entrar aqui, que hoje foi um dia complicado aqui, com muita coisa, eu não consegui ouvir esses áudios. Eu vi fragmentos e vi coisas graves, embora a menção que a Elô fez agora, a advogada falar em investigação defensiva, seja hoje uma coisa completamente comum. A OAB tem uma comissão de investigação defensiva. Eu tenho muito medo desses áudios que saem, que são cortados e picotados e tal, porque o que interessa para nós é que esse áudio está num contexto de uma investigação que está se aprofundando, né? Você imagina o que pelo pouco que eu ouvi. Eu ressalto aqui que eu comentei, inclusive, antes de entrar, com lealdade que tenho a vocês e a quem está nos ouvindo, que hoje tive coisas gravíssimas aí, não tive tempo de ver isso, que é muito grave, pretendo essa noite ainda poder escutar. Cacai nem teria. Mas é muito interessante. Nem teria tempo. Esse negócio, essa bomba estourou aqui pouco mais de meia hora antes do jornal, entendeu? A gente está digerindo. Só para seu conhecimento. Só para seu conhecimento, esse áudio está disponível na íntegra pelo STF. Eu já vi. É 1h e 8 minutos. 1h e 8 minutos, exatamente. Exatamente. O que me pareceu interessante no pouco que eu vi dos recortes é que o Brasil tem algumas questões que têm que ser enfrentadas, né? A questão da rachadinha, que chegou um dado momento no país que nós achávamos que seria a coisa mais grave que podia ser imputada a alguns agentes públicos, como, por exemplo, o senador que é filho do ex-presidente, deixou de ser importante. Foi conseguida uma decisão no Supremo, a questão da COAF, essa rachadinha simplesmente deixou de ser investigada. E eu ouvi, Chico, assim, quase que por acaso, que eu fiquei curioso com a conversa de vocês, eu ouvi a advogada, acho que é a advogada, falando assim para o presidente e para os demais presentes na sala: não, a denúncia contra o Flávio fatalmente virá, no que se referia à rachadinha. E veja bem como é que são as coisas. A denúncia não veio. Não existe uma denúncia da rachadinha. O crime da rachadinha, que é um peculato difícil de ser defendido quando comprovada a materialidade e a autoria, aconteceram tantas coisas graves depois da rachadinha que ele deixou de ser interessante até para a investigação. Essa gravação que aparece agora, ela me parece ser muito importante, veja bem, sem entender o contexto que eu não ouvi, mas até para que a gente possa voltar a falar novamente em rachadinha. Porque, veja só, foi através de instrumentos como esse que tem que ser investigado. Gente, o Lula esteve preso, um dos motivos da prisão do Lula é um triplex que nunca foi dele, nunca teve a posse, nem teve a propriedade desse imóvel, um imóvel relativamente pequeno em Guarujá. Essas pessoas que são agentes públicos há anos e que, através da rachadinha, é o que diz as investigações, conseguem ter 70 imóveis, 80 imóveis. A questão toda é que parece que com esse grupo, que eu escrevi a semana passada, que o Bolsonaro é um serial killer, ele comete crime atrás de crime, é como se um crime impedisse o outro de ser investigado com profundidade, e aí você tem um outro crime. Nós temos que parar, respirar. A Polícia Federal está fazendo um trabalho técnico, já tem 2 indiciamentos. Veja bem, nós temos 2 indiciamentos já.
E essas outras questões que vão surgindo, elas não podem ser simplesmente abandonadas. Nós estamos vendo essa imagem aqui, que é a imagem da época da pandemia, que nós todos tínhamos a certeza e a convicção de que haveria investigação e processo pelos crimes cometidos na pandemia. Não tiveram. Investigação teve uma CPI muito séria, onde eu alertava os senadores que aquilo ia frustrar o país, porque não ia dar em nada, porque nós temos os poderes imperiais nas mãos do Procurador-Geral da República, o que agora ainda mantém os poderes, mas nós temos um procurador que, ao que parece, vai levar a ferro e fogo. A última prisão que foi feita, e busca e apreensão gravíssima na questão do último inquérito contra o Bolsonaro, houve a manifestação do Ministério Público. Então, o que eu peço para as pessoas que conseguem acompanhar, é difícil acompanhar a questão criminal no Brasil. Olha que eu só faço advocacia criminal, mas um fato se sobrepõe ao outro. Exatamente, uma história atrás da outra. Nós temos que ter tranquilidade para poder terminar a investigação, vocês como jornalistas, com a seriedade até vou dar um exemplo, vou dar um testemunho aqui, viu, Chico? Eu fico encantado com a capilaridade de vocês. Aonde eu vou no Brasil, tem alguém que me pare e fala, Cacá, eu vejo você no ICL e tal. Eu fico todo prosa, sabe? Essa comunidade é quente, Cacai, e está espalhada em todo canto. Nós temos que ter cuidado para enfrentar os casos e exigir que os casos sejam terminados, né? Agora nós temos, o Polícia Federal terminou 2 casos. Esse da rachadinha, que fatalmente agora vai ser novamente movimentado, porque, ao que tudo indica, essa reunião, pelo pouco que vi, mas é grave, foi feito para dar uma saída contra uma investigação que estava em curso. Quantos anos já tem isso? De lá para cá, felizmente, nós conseguimos fazer um enfrentamento democrático e derrotamos esse cidadão nas urnas, mas até agora nós não temos uma denúncia, Chico. Pois é. Veja como é grave isso. Sim, muito denúncia grave. Que eu estou dizendo é a peça formal do Ministério Público que dá ensejo se recebida a abertura do processo criminal. O Bolsonaro não é réu em nenhum crime, nem ele e nem os mais próximos dele. Isso comporta uma gravidade, uma perplexidade que leva as pessoas a uma certa descrença, né? Eu hoje estava... Mas não vai ser? Trabalhando. Vai ser, não tem como não ser. Eu acho que não tem como não ser. Depois dessas duas investigações. Agora, eu quero ver como é que nós vamos fazer o enfrentamento da questão de 8 de janeiro, que para mim é de longe a mais grave. Essa questão específica que eu quero hoje ter... Eu estou uma série de coisas para estudar aqui, mas vou ter que ver essa questão específica dessas gravações. Nós temos que voltar a discutir crimes como esse, que são muito graves, envolve o Ministério Público, envolve dinheiro público, é peculato. Exatamente. Então, é um crime que parece que a saída é você colocar um outro crime, e aí o ministro Alexandre fez muito bem, porque essas questões têm que ser públicas mesmo, é assim que funciona, desde a decisão antiga do ministro Celso de Mello, o sigilo é a exceção e só deve persistir o sigilo enquanto for interessante para a investigação. Depois é interesse público. Mas agora vem a público, há uma certa perplexidade, e amanhã ninguém está falando mais das joias. E depois de manhã... Entendeu? Mas as joias continuam lá, né? Uma hora você tem que mexer naquilo. Mas é importante, Cacai, a gente não pode deixar o caso esfriar, porque notícias novas aparecem todos os dias e se sobrepõem. E isso também é uma técnica, uma estratégia, né, para poder desviar o assunto. Deixa eu trazer um outro trecho, Cacai, porque durante a conversa, a advogada de Flávio lembrou o tema central da campanha de Jair Bolsonaro, que era o combate à corrupção. Vocês lembram? Vamos rodar um trechinho aqui, ó. Ela diz o seguinte, a Luciana, o Flávio Bolsonaro está entendendo essa história? Olha só, deixa eu te mandar essa. Porque ele estava interessado, de fato, naquelas outras pessoas ali. E aí complementa a advogada. Se quando aparece ligado ao Flávio, considere o seguinte, quando perceberam o potencial do presidente ser eleito e sabendo que inseridos naquele contexto, né? E aí ela diz, e como a campanha do presidente é o combate à corrupção, o que eles devem imaginar? A gente tem que ir por esse caminho para instruir o... E aí fica inaudível. Entra Alexandre Ramagem e diz, até hoje,
E a Juliana complementa. E é o que está acontecendo. Só que a gente consegue fazer isso daqui. Ou seja, foi importante essa lembrança, né? Na verdade, eles tentaram pelo menos usar a favor, né? O que Bolsonaro tentou fazer, né, durante a campanha, que foi se dizer um combatente à corrupção, combatente às velhas práticas, em nome de uma nova política. Mas as joias foram para o bolso, né, Cacai? Eu acho, para mim, como advogado, eu tenho muita dificuldade de fazer observações sobre o que uma advogada falou, até porque o contexto tem que ser analisado. Eu gosto muito, como advogado, de ver o todo. Agora, a estratégia do Bolsonaro, não vou dizer da advogada, e do grupo dele, era muito claro, né? Quer dizer, eles faziam a corrupção de forma deslavada, é algo incrível a quantidade de prova. A materialidade, no caso das joias, é algo incrível. Eu até, Chico, semana passada, eu escrevi um artigo que eu faço uma concatenação entre o crime que ele fez de inserir elementos falsos na questão da saúde, que ele precisava ter um documento para sair do país se ele perdesse, no momento em que ele ia negar a passar o cargo, ia tentar dar o golpe dia 8 de janeiro, e aí, sintomaticamente, surgiu uma matéria, vocês devem ter visto, em que ele fala assim, eu estava lá fora, eu não estava no Brasil, mas eu vi que alguma coisa errada estava acontecendo. Ele organizou a coisa errada. Ele não viu que a coisa errada estava acontecendo. Então, é um pouco isso que você falou. Um crime vem, se sobrepõe a outro, como se fosse possível com isso. E olha, se ele fosse presidente da República novamente, instrumentalizando a Polícia Federal e o Ministério Público, nada disso viria a público. Pode fazer quantos crimes quiser, porque você vai destruindo a credibilidade das instituições. Por isso a seriedade do trabalho que a Polícia Federal vem fazendo, que tem 2 inquéritos já terminados, é muito interessante. Existe uma certa similitude, o cientista político que estava falando, entre os Estados Unidos e o Brasil, que é muito triste, né? Quer dizer, esse jovem que tentou matar, no primeiro momento até fiquei em dúvida se é atentado, mas hoje eu estou convencido que foi um atentado. Ele era um cara, veja bem como é grave isso, que não tinha um passado de violência, pelo que investigaram, foi um bom estudante, mas era um cara que vivia nesse mundo de ódio e terror disseminado pela extrema-direita mundial, pelo Trump. Ele comprou um fuzil A15 legalmente, a família comprou, tinha explosivos no carro dele. Você imagina, ele frequentava clube de tiro, usava uma roupa para fazer apologia da violência do tiro e, por incrível que possa parecer, essa é uma semelhança que tem hoje com os bolsonaristas no Brasil, aquele idiota que matou um petista que estava fazendo um aniversário de criança e tal. Ou seja, nós estamos perdendo o jogo, não é especificamente para Bolsonaro só não, é para uma direita estruturada no mundo inteiro. Exato. Por isso é que é importante que no Brasil nós avancemos, porque lá nos Estados Unidos o Trump tem condições de ser eleito mesmo se condenado. Aqui não. Nós temos que terminar esses inquéritos e é preciso ter denúncia contra o presidente e a sua gangue. Cacai, só uma coisa, tem uma imagem, uma coisa para a gente mostrar aqui, mas eu queria que você respondesse em 30 segundos para mim o seguinte. Há uma série de crimes que estão sendo investigados, inquéritos que vão se concluindo, e o que é? Há um movimento, você acredita no movimento no judiciário para evitar que isso se transforme em processo antes, para não ter interferência na eleição municipal? Será que a justiça tem que esperar o tempo da política para parecer mais séria, não? Eu tenho certeza que não existe esse movimento. O poder judiciário é um poder inerte, só vai ser provocado. O tempo da justiça não é o tempo do jornalista, da expectativa do cidadão que acompanha. Nós temos agora que cobrar do Ministério Público. Se o Ministério Público apresentar uma denúncia, não tem por que esperar nenhuma eleição municipal, não pode politizar a questão do processo penal. Se o Ministério Público apresentar, eu tenho certeza que o Supremo logo decidirá se recebe ou não. E olha só, sabe quem se pronunciou? Quem? Alexandre Ramagem. Vamos ver. Falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente.
A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. Primeiro, o ex-presidente tinha conhecimento da gravação, depois ele disse que a gravação foi descartada. Nenhum e nem outro, né? Porque os áudios acharam lá no disseram exatamente o contrário, isso, né? O que é isso? Explica. Cacai, explique. Eu acho que isso é a certeza da impunidade que esse grupo tinha. Se você imaginar, o que tem de pior contra esse grupo num determinado momento foi a gravação que o ministro general Heleno fez daquela reunião com o Bolsonaro. É algo inacreditável, na reunião onde há propostas indecorosas e criminosas de todo tipo. E eles gravaram. Eu acho que isso, de certa forma, além de incompetência, de ser uma certa, né, aquela coisa que você não consegue muito explicar, é um pouco a certeza da impunidade. Eles tinham certeza que iam ganhar a reeleição. E se ganhar essa reeleição, esse país seria um país de ninguém. Eles teriam desestruturado todos os princípios democráticos que ainda mantêm a nossa democracia. É isso, é a certeza da impunidade, o costume de fazer o que eles fizeram durante a pandemia de forma absolutamente criminosa e às claras, fazendo troça com o brasileiro que estava morrendo em Manaus sem ar, fazendo imitação de umas pessoas sem ar. É porque são pessoas despreparadas. Eu não consigo imaginar, eu escrevi sobre isso semana passada, não consigo imaginar como nós chegamos ao fundo do poço com um grupo desse naipe presidindo o Brasil. É algo inacreditável. Pois é. São os tais cidadãos do bem, os homens de família. Não, só não digam de família, né? São os homens de bem que frequentam cultos que rezam a não ser a que Deus e que fazem tudo aquilo que, na verdade, no meu ponto de vista, estaria dentro de, talvez, a maior incursão no Código Penal que existe na história do Brasil. O Bolsonaro, ele transita pelo Código Penal com uma desenvoltura invejável. Nossa, tá gabaritando, né? Como diz a advogada Maria Reck. Se chegar aqui na Papuda, nenhum daqueles que está preso lá há 15, 20 anos tem um currículo que ele tem no livro de processo penal. E é perseguido, e é coitado. Te agradecendo. Só conservadores são perseguidos, não é isso? Te agradecendo, Cacai, que o nosso tempo está estourado, mas eu quero terminar, se não me engano, a frase é esta ou parecida com essa, do Nelson Rodrigues, que era, inclusive, um cara de direita, né? E que falava desse moralismo pregado por Bolsonaro, Sérgio Moro e tal, né? Falava, a moralidade é o último refúgio dos canalhas. Nelson Rodrigues, a moralidade é o último refúgio dos canalhas. Diga. Eu citei exatamente essa frase no meu último artigo, porque falando exatamente sobre esse grupo. Pois é. Porra, eu não vou dizer que decepciona o país, não, mas que envergonha o país. Pois é. O seríssimo Sérgio Moro hoje mora com a mulher dele, os dois são homens públicos, né? Ele senador, ela deputada, no mesmo apartamento, a não ser que tenham se separado, e recebem dois auxílios moradia. Ele recebe um e ela recebe outro. Um para o cônjuge e um para a cônja. Claro. Tá bom para você? Pago por nós, para os dois. É isso aí. Estamos pagando até, né? Investigação oculta. Estamos pagando, tá sobrando dinheiro no país, ninguém passa fome aqui. Moralmente, eu chamo essa realidade é triste. Cacai, obrigada, viu? E uma boa noite para você. Obrigado, Cacai. Estava com saudade. Deixa eu trazer uma notícia boa, porque vem aí a segunda turma do Empreendedor Mestre. É isso aí, esse é um curso inédito no Brasil que une ciência, métodos comprovados e os maiores especialistas em temas como marketing, finanças e gestão de pessoas. Eduardo Moreira te ensina algumas habilidades e competências para alavancar o seu negócio, fugindo das tradicionais receitas prontas de bolo dos coaches aí que estão rodeando as redes sociais
né? A gente acompanha porque pipoca, vira e mexe, vem algum na nossa timeline. E para celebrar essa conquista com toda a nossa comunidade, convidamos todas e todos para uma aula inaugural dessa segunda turma. Se chama Hackeando o Sistema. O evento é online, gratuito e acontece no dia 28 de julho, que é um domingo, às 8 horas da noite. Para se inscrever, acesse icln2.com.br. Corre lá, icln2.com.br. Não perca essa oportunidade, essa é a sua chance de fazer parte da comunidade de empreendedorismo que mais cresce no Brasil. É o empreendedor mestre e chegou a sua vez, é a sua chance. É isso, Chico? Vamos agradecer então a toda a comunidade tem do muita ICL. coisa que a gente deixa para amanhã. Vamos agradecer ao canal Com Brasil e também à Pop TV do Rio Grande do Sul. Fique agora com Espiritualidade em Ação com Frei Davi, na companhia dos advogados Everton Carvalho e Marlon Reis, discutindo sobre a PEC da anistia, que é outro absurdo. Uma boa noite para você, obrigada boa noite, pela tudo companhia. por Deus, pátria, família e liberdade. Alô, comunidade! Beijo a todos e a todas e a gente se vê aqui no ICL. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos simplificar a história. Para você ter sucesso no empreendedorismo, primeiro, você tem que aprender a ciência que está por trás do empreendedorismo. E não é fórmula mágica de Instagram nem de internet. Segundo, você tem que se relacionar com as pessoas certas, o tal network ou rede de relacionamentos, que também não é o grupinho que está querendo fórmula milagrosa. E terceiro, você tem que estar bem orientado nesse processo para poder, ao longo do caminho, não desistir e não ser um fogo de palha. Foi isso que a gente fez com o programa Empreendedor Mestre, que a gente lançou há poucos meses, que foi um sucesso estrondoso. Milhares de pessoas se inscreveram e hoje fazem parte de uma comunidade revolucionária que faz um monte de negócio entre si e aprende com os melhores professores e professoras do Brasil sobre esse tema. O sucesso foi tão grande que a gente resolveu lançar a segunda turma desse programa Empreendedor Mestre. E a aula inaugural, Hackeando o Capitalismo, onde eu ensino vários conceitos e práticas para você começar a aplicar na sua empresa ou na sua ideia já ali, logo depois da aula. Essa aula inaugural dessa segunda turma vai acontecer dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve agora e bora assistir, chama seus amigos e amigas para assistir também, porque vai ser incrível e a gente merece celebrar junto o surgimento dessa segunda turma. Um abraço e até lá!